In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então no domingo de Pentecostes, chegados a este ápice da Páscoa. Pentecostes, onde nasce e é formada então a Santa Igreja Católica. Nosso Senhor dizia, ainda no Evangelho de hoje, para não se temer e não se assustar. Nunca como hoje, o mundo está tremendo e assustado. Agora não é só nós que dizemos, queridos. Agora, até eles mesmos dizem. E saem em todas as redes sociais, em todos os noticiários. O mundo está à beira do extermínio. A ameaça de uma hecatombe nuclear é palpável. Em todos os lados acirram os ânimos e o desejo de destruição é evidente. O conselho de Nosso Senhor não cai mais em nossos ouvidos. Não temer, não se assustar. De fato, pecamos. A humanidade é pecadora desde o início. Como seria tão importante, queridos, que de fato, neste Pentecostes, nós tomássemos a plena consciência de quanto o pecado está no mundo, nos homens, em nós. E quanto todo pecado, desde o menor àquele que pensamos talvez insignificante, e todo esse pecado nos impede o Espírito Santo de descer abundantemente sobre nós. Pecado cresceu tanto sobre a humanidade que não só desprezou a Deus, rejeitando-o e lançando-o na cruz, quanto agora rejeita a sua igreja e coloca sob o seu signo. Estamos também vendo isto naqueles que deviam ser, isto é, estamos vendo o pecado naqueles que deviam ser, afinal, o sinal mais forte da presença do Espírito Santo no mundo, que é a Igreja Católica. E nela a hierarquia, os padres, os bispos. Fomos avisados de que a carne, o pecado da carne, seria o grande aguilhão. Mas junto a ele se coloca um outro, a insanidade de trair a doutrina, de abandonar o Cristo, de não seguir mais a ele como a verdade. A humanidade, de outro lado, chega a um cúmulo, a um zênite de pecado,
propondo-se, como já dizíamos desde o início, que é necessária a diminuição da população até um mínimo que sobe somente a elite maldita que perpetra tudo isto. Então, é a peste, é a doença, é a fome, é o espectro da fome que nos rodeia. É a guerra. É a guerra última. A gente não pode dizer muitas palavras, né? É a capacidade do homem, é a possibilidade, mas cada vez mais palpável, de homem usar essas armas de extermínio em massa. É impressionante, queridos, quanto todos os lados, e deixe-me dizer e afirmar aqui, é porque todos os lados estão sendo conduzidos pela mesma mão oculta, aquela da maçonaria, dos Illuminatis, dos sionistas. Todos os lados estão sendo dirigidas por essa mesma mão escondida, que nós já sabemos que é a mão de Lúcifer, que é o seu dedo podre, que quer o mal e o extermínio da humanidade. Tudo isso já está nos acontecendo. Impressiona como, em relação à guerra, como de fato, cada vez mais eles a propõem. E em vez de procurarem diálogo e paz, se preparam para deflagrar o fim. O fim. Eles mesmos falam nisso. Queridos, eu queria mostrar tudo isso, um pouco disso, para que nós compreendêssemos quanto hoje o Espírito Santo não pode mais descer sobre a terra naquela abundância que vimos descendo sobre os primeiros discípulos. Naquela profusão de bênção, de dons, de alegria que nós vimos descendo sobre os primeiros discípulos. Porque o Espírito Santo não pode mesclar-se com o mal, com o pecado. Não, ele não consegue, não pode. O pecado repele a luz. O pecado cria as trevas e repele a luz. Não é possível a gente colocar no mesmo lugar as trevas e a luz, o pecado e Deus. O pecado e Deus. Queridos, como nós tínhamos que aprender isto que vou dizer, mas aprender de coração isto. Não se pode separar o Espírito Santo de Jesus. Não se pode separar o Espírito Santo da igreja. Dividir Jesus e dividir a sua igreja é impedir a vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo pede unidade na santidade. Assim como ele não podia de jeito nenhum mesclar-se com o mal, com o pecado, agora para vir em profusão e abundância, ele precisa de unidade na busca da santidade, para manifestar-se em abundância. Quando começam a dividir a Santa Igreja Católica, quando começam a tirar a Santa Igreja Católica da doutrina celeste de Jesus, então estão impedindo o Espírito Santo de vir. Não é brincadeira, ensinar qualquer coisa que não seja aquilo que vem de Jesus. Não é
brincadeira conhecer a Deus, senão aquele que Jesus disse, tão lindo ouvir ele dizer, amo o Pai. Amo o Pai. Jesus ama o Pai. Só Jesus ama o Pai. E se alguém quer conhecer e amar o Pai, precisará entrar neste sacratíssimo coração e receber dele esta água que criou a igreja, esse sangue que a formou e que são o Espírito Santo de Deus, com seus dons e com seus carismas. Não é possível amar a Deus sem receber de Jesus o Espírito enviado pelo Pai. É preciso estar unidos na Santa Igreja, na Igreja Católica. Na igreja, não inventar uma igreja hoje e dizer esta é a Igreja Católica. A contra-igreja de Bergoglio, de Jorge Mário Bergoglio, faz exatamente isso. Cria uma igreja e diz, eis aqui, esta é a Igreja Católica. Não é a Igreja Católica. A Igreja Católica nasceu em Pentecostes. Foi lá que nasceu a igreja. E tem que estar unida a ela. A toda a sua tradição. A tudo aquilo que ela recebeu no dia de Pentecostes, aos apóstolos. Para poder ser igreja católica. Senão, não é o Espírito de Jesus. Não é a Igreja Católica. Está traindo a doutrina de Cristo. Já não ama o Pai. Já não ama mais o Pai. Não se dirige mais para Ele. Queridos, viesse o Espírito Santo hoje em tão grande abundância sobre nós, que nos colocasse nesta unidade da busca da santidade na comunhão com Cristo na Santa Igreja Católica, cheia, repleta do Espírito Santo. Viesse hoje sobre nós, em tal abundância, o Espírito Santo, que saíssemos desta missa decididos a não pecar mais. Então toda a maldade neste mundo, toda a maldade que estão arquitetando e executando neste mundo, não nos atingiria. E então, queridos, nós estaríamos verdadeiramente preparados para receber o Senhor no seu retorno em glória e majestade. Porque estaríamos rezando unidos e em torno de Maria, aquela alma puríssima e santa que atraiu sobre si mesma e sobre os pobres apóstolos a abundância do Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.